E aí galerinha que tá vendo esse vídeo, tudo bom com vocês? Bom, essa semana se encerraram os confrontos das oitavas de finais da Champions League. E bom, eu acabei descobrindo duas coisas com isso. O primeiro é que talvez eu subestimei muitos times. Alguns jogos que eu disse que seriam um massacre acabaram sendo bem equilibrados, diga-se de passagem. Errou feio, errou rude. E a segunda coisa que eu descobri é que comemorar a derrota de rival é tão bom quanto comemorar a vitória do meu time. Chupa Inter de Milão! E bom, não é querendo me gabar, mas aqui no canal eu fiz um vídeo comentando sobre as oitavas, falando quem eu achava que passava. E bom, eu acertei 6 dos 8 times, então até que eu tô numa média boa, o saldo do canal ainda tá positivo. Mas alguns confrontos que eu achei que seriam bem desequilibrados acabaram sendo mais equilibrados do que eu imaginava. Menos Manchester City e Copenhague, esse foi bem desequilibrado mesmo. Mas bom, apesar de que se você viu aquele vídeo, você vai parar pra perceber que na verdade eu errei um confronto só. Eu disse que eu achava que o Real Sociedad seria a grande zebra dessa edição de Champions League, que tinha um time encaixadinho, tinha feito uma baita fase de grupos ali num grupo onde não se dava nada pra eles, e eu achava que eles teriam um confronto bem equilibrado com o PSG, mas acabou que o PSG foi bem soberano até, conseguiu ganhar até que bem fácil aí do Real Sociedad. Mas se você lembrar bem, eu disse que a Inter de Milão iria passar simplesmente porque eu disse que eu estava tentando zicar eles. E é com muita alegria que eu venho dizer que eu consegui zicar a Inter de Milão. Mas bom, hoje dia 15 de março de 2024, no momento que eu estou gravando esse vídeo, nós tivemos o sorteio das quartas de finais da Champions League e nossos confrontos são simplesmente esses daqui. E de tabela nós também já sabemos o chaveamento, então nós já sabemos quais são os times que podem se enfrentar na semifinal e também sabemos quais os times que só podem se enfrentar chegando na possível final. E de tabela nós fomos premiados só com jogões aqui nas quartas de finais da Champions League. Se eu falei que nos confrontos das oitavas eu achava que só tinha jogo desequilibrado, jogos bem mais ou menos, aqui nas quartas de finais nós só teremos jogos equilibrados, só teremos jogos muito interessantes aqui entre grandes times. Como eu disse lá no último vídeo lá que eu falei das oitavas de finais, o bom desses jogos desequilibrados é que nas quartas de finais a gente só teria jogo top, porque a gente iria afunilar e eliminar todos os times fracos da competição. Dito isso, a gente tem aqui umas quartas de finais muito interessantes, só com jogos top, só com jogos equilibrados. Então eu resolvi trazer esse vídeo comentando aqui sobre os jogos das quartas de finais, falando um pouquinho de como esses times jogaram nas oitavas, como eu espero que se desenrole esses jogos das quartas de finais, como eu acho que esses times vão jogar, como eu acho que taticamente eles vão entrar em campo, quem eu acho que taticamente está melhor, quem eu acho que tem um elenco melhor. E fica até o final, pois aqui no final do vídeo eu vou cravar passando jogo a jogo, eu vou falar quem eu acho que passa e quem eu acho que vai ser eliminado e ter que assistir as semifinais e a final diretamente do seu sofá. E no final, depois dos confrontos, a gente acaba voltando aqui para esse vídeo para ver se o canal mais acertou do que errou. E é claro, para ver se o canal conseguiu fazer mais uma grande zica aqui, porque a zica tá correndo solta aqui nesse canal, nessa edição de Champions League 2023-24. A gente já zicou muito time nessa Champions League e eu tenho certeza que a gente vai conseguir zicar mais um aí, mesmo que sem querer. Então, se possível, já deixe seu like, se inscreve no canal, senão eu vou zicar o seu time no Campeonato Brasileiro desse ano. E sejam muito bem-vindos a mais um Delador FC. Primeiro vamos começar falando do confronto que talvez, na minha opinião, seja o mais desequilibrado entre esses grandes confrontos da Champions League, que é Atlético de Madrid e Borussia Dortmund. Olha, o Atlético de Madrid me surpreendeu bastante, apesar de eu ter tentado zicar a Inter de Milão, eu realmente achava que a Inter de Milão estava com o time mais interessante. A gente está falando de um time que estava sobrando e ainda está sobrando na Itália, praticamente campeão já. E o Atlético de Madrid perdeu o primeiro jogo. Eu tinha dito no meu outro vídeo que eu achava que no confronto entre Atlético de Madrid e Inter de Milão, dois times que sabem se retrancar, sabem se defender, quem ganhasse o primeiro jogo estava praticamente classificado. Eu achava muito difícil que quem perdesse o primeiro jogo tomasse a virada. E o Atlético de Madrid simplesmente pegou essa baita defesa que a Inter de Milão tinha, tomou um gol no começo do jogo ali, ou seja, além de ter perdido o primeiro jogo, estava perdendo em 2-0 no agregado e conseguiu correr atrás do empate, conseguiu buscar o empate e furar duas vezes essa baita defesa que a Inter de Milão tem. A Inter de Milão é um time que sabe se retrancar, joga muito retrancado, o Atlético de Madrid foi lá, mostrou que não é só defesa, jogou no ataque, conseguiu ali no finalzinho do jogo fazer o gol e conseguiu levar o jogo para a prorrogação e para os pênaltis. No físico, o time, para mim, mostrou que estava muito bem, melhor do que a Inter, pelo menos. A Inter no físico, ali na prorrogação, na minha opinião,
estava totalmente acabada, enquanto o Atlético de Madrid estava com o físico já mostrando ali a decadência, mas assim, estava jogando melhor do que a Inter. Eu achei que o Atlético de Madrid, no primeiro jogo, a Inter jogou bem equilibrado com ele e acabou sendo um pouco melhor. Mas no segundo jogo, o Atlético de Madrid deu um baita baile na Inter de Milão. Mostrou um baita potencial ali, jogou muito bem taticamente falando. Ofensivamente, buscaram o resultado, deram algumas brechas defensivas que a Inter desperdiçou. Teve uma ali no finalzinho com o Lautaro e tal. Mas assim, o Atlético de Madrid foi na raça. E assim, se esse time não sabe o que é ganhar uma Champions League, ele sabe o que é jogar o mata-mata de Champions League. Que entrega o Atlético de Madrid teve, que raça eles tiveram e conseguiram eliminar a Inter de Milão, que muita gente colocava como favorito, simplesmente com um pênalti perdido no final do Lautaro, que eu vivo chamando de pipoqueiro aqui no canal, e ele fez jus ao apelido que eu coloquei nele. Pipoca, 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 pula. Vamos pipocar! Já o Borussia Dortmund contra o PSV teve um jogo bem mais equilibrado do que eu imaginava. Eu até achei que o PSV na Holanda pudesse ali dar um trabalhinho, que não fosse um jogo tão fácil para o Borussia lá na Holanda. Mas até mesmo na Alemanha o Borussia passou muito risco. Apesar de ter aberto o placar muito cedo, com 3 minutos o Borussia já estava com 1-0 lá no placar lá na Alemanha. O Borussia começou ali a dar uns tropeços e no final do jogo, por pouco, o PSV não faz um gol que naquele momento seria o gol do empate, levaria para a prorrogação e pênaltis depois, mas por coincidência, quem não faz toma, logo após eles perderem um gol escancarado na cara deles, o Borussia foi lá e conseguiu fazer ali o gol 2-0 e aí se classificou de vez, o que era mais que esperado o Borussia se classificando. O PSV era praticamente o patinho feio ali nas oitavas de finais, era o time que todo mundo queria pegar junto com o Copenhague. E aí o Borussia deu a sorte de pegar, méritos dele, que passou em primeiro no seu grupo. Mas assim, o Borussia Dortmund sofreu muito contra o PSV, deu brecha para os caras fazer gol em muitos momentos. O ataque não foi tão efetivo quanto eu esperava. O PSV tomou simplesmente 4 do Arsenal logo na estreia da Champions League e o Borussia não conseguiu ser tão efetivo no ataque. Sendo que o Borussia pegou times como Newcastle, Milan e PSG e conseguiu fazer gols. E no PSV eles sofreram pra caramba. Mas assim, o Borussia demonstrou uma coisa aqui nesse jogo que eu gosto muito, eu valorizo muito num time de futebol, que é raça e entrega. O Borussia se entregou ali em campo com toda a sua alma, com toda a sua força para se classificar. O Borussia, inclusive, era o time que todo mundo queria pegar nessas quartas de finais. O Borussia tinha terminado o seu jogo, o Atlético nem tinha terminado e a galera ali da Inter e Atlético já estava torcendo para pegar eles também. Quem já tinha se classificado estava torcendo para pegar o Borussia. E assim, eu não posso julgar porque eu desmereci o Borussia lá no começo da competição e eu acho que eu vou continuar desmerecendo aqui, mas assim, o Borussia passou em primeiro num grupo da morte, o Borussia está se mostrando um time muito raçudo, um time que vai tentar buscar esse título. O Borussia sabe que ele não é o favorito ao título, sabe que ele é o menos favorito entre os 8 times aqui, mas ao mesmo tempo o Borussia sabe que tem que se entregar e eu acho que o Borussia não ser favorito e a galera jogar ele como uma zebra tá dando uma motivação da hora pro Borussia, porque eles não têm aquela pressão, ninguém acha que eles vão se classificar ali, que nem no grupo da morte ninguém botava o Borussia como favorito a passar em primeiro, podia até falar que ia passar, mas não em primeiro. E assim, aqui contra o Atlético de Madrid, eu já vou aqui falar, obviamente o Atlético é muito favorito, e assim, o Borussia tá chegando como patinho feio, eles estão olhando igual na fase de grupo. Se a gente não passar, tá tudo bem, ninguém confiava em nós, mas se a gente passar também, vamos usar isso como motivação. A galera tá falando que a gente não vai passar, vamos se motivar e calar a boca deles. Então eu acho que a galera tá botando o Borussia pra nada, igual eu mesmo fiz, tá fazendo o Borussia aí ganhar uma motivação extra aí na Champions, e eles estão jogando com menos pressão do que todo mundo, porque diferente do Bayern, Manchester City e Real Madrid, ninguém olha pro Borussia e fala que eles têm obrigação de ganhar os seus jogos. Ninguém tá falando que o Borussia tem obrigação de ganhar do Atlético de Madrid. Ninguém falou que o Borussia tinha obrigação de passar na fase de grupo. E eu acho que isso tira uma pressão deles. Eles estão jogando bem tranquilos ali e estão conseguindo fazer seus resultados. Mas eu acho que contra o Atlético de Madrid vai acabar essa grande saga aí do Borussia, que, na minha opinião, já é a grande zebra dessa Champions League, apesar de ser um time com camisa. Ninguém dava nada pro Borussia estar aqui nas quartas de finais. Mas eu acho que esse jogo será decidido por 2 motivos. Primeiro, o ataque. Eu acho que o ataque do Atlético de Madrid hoje é melhor do que o ataque do Borussia. Apesar de eu achar que o ataque do Borussia até que é um ataque interessante. Mas, por exemplo, contra o PSV, que se esperava um ataque que iria massacrar, que iria matar o jogo fácil,
o Borussia sofreu muito para conseguir chegar no segundo gol, no segundo jogo ali na Alemanha. Então, assim, apesar de ter um ataque legal, eu gosto do Marco Reus, eu gosto do Füllkrug, eu acho que o Brandt é um baita meio-campista também, eu acho ele interessante. O Sancho tá jogando um baita futebol, conseguiu recuperar seu futebol aqui no Borussia, não tá fazendo nada no United, recuperou seu futebol. Mas eu acho que comparado com o que o ataque do Atlético de Madrid fez, se mostrou muito forte ali contra a Inter de Milão, que tem uma baita defesa. Eu acho que o ataque do Atlético de Madrid é melhor. E eu acho que o pior problema do Borussia aqui contra o Atlético tá na defesa. Porque assim, se o ataque do Borussia não é aquele ataque matador, avassalador, como é, por exemplo, um ataque do Manchester City do Real Madrid, a defesa do Atlético de Madrid sabe se defender. Se tem um time que sabe se defender, sabe se retrancar, é o Atlético de Madrid. E assim, eu acho que o ataque do Borussia não vai conseguir ser tão efetivo contra essa defesa. Eu acho que a defesa do Atlético vai anular muito bem o ataque do Borussia Dortmund. E eu posso estar zicando de novo, mas é o que eu acho. E assim, pro Borussia, se quiser classificar, teria que fazer um gol pro Atlético de Madrid ter que buscar o resultado, mas o Atlético já mostrou que contra uma baita defesa como era a Inter de Milão, eles conseguem ir atrás do placar. Então assim, se o Borussia sair um gol na frente no primeiro jogo, ou até mesmo no segundo jogo, o Atlético de Madrid sabe correr atrás do placar e tem time para isso. Agora, se o Atlético de Madrid abre o placar, seja no primeiro ou no segundo jogo, eu acho que o Borussia não tem ataque para correr atrás do resultado. Eu acho que o ataque do Borussia não vai conseguir ser tão efetivo contra a defesa do Atlético de Madrid. Então, assim, vai dar brecha, porque vai desesperadamente tentar fazer o gol, e aí o Atlético de Madrid é letal no contra-ataque. E assim, se o Atlético de Madrid fizer 1-0 e se retrancar, meu irmão, eu acho que o ataque do Borussia não tem poder ofensivo suficiente hoje para conseguir furar essa defesa do Atlético de Madrid quando ela joga recuado. Então, dito isso, eu sinto muito Borussia Dortmund. Talvez eu esteja zicando aqui de novo, talvez eu esteja errado de novo, mas eu acho que aqui passa o Atlético de Madrid. E agora sim, vamos para os jogos mais equilibrados aqui, jogos que realmente é mais difícil de prever quem vai passar, mas eu vou chegar aqui num que talvez eu seja até bem polêmico, mas um jogo que eu acho que não seja tão equilibrado quanto os outros dois confrontos, talvez o mais desequilibrado entre os jogos equilibrados aqui, que na minha opinião é PSG e Barcelona. Primeiro eu quero falar do primeiro jogo ali do Barcelona e Napoli, porque, cara, o jogo de ida, o Barcelona jogou muito mal. Que partida desastrosa do Barcelona ali. Não à toa, tomou um empate ali no final do jogo e as pessoas até olhavam e falavam, será que o Barça tem chance de passar? Eu fiz até um vídeo no canal falando sobre o péssimo momento que o Barcelona estava vivendo. Mas em compensação, que segundo jogo o Barcelona fez, na minha opinião, o melhor jogo do Barcelona na temporada. Pressionou até o fim, se entregou muito em campo, deu muita raça. O Barcelona mostrou que queria passar. Eu acho que a camisa pesou muito nos jogadores também. O Barcelona foi muito superior ao Napoli e conseguiu a classificação, jogando muito bem. E que partida do Yamal, ele tem 16 anos e já fez uma baita partida de oitavas finais de Champions League. Foi um cara muito importante ali, jogou muito contra o Napoli. Não à toa o PSG tá querendo pagar 200 milhões para ter o Yamal, um cara de 16 anos. Então assim, baita partida do Yamal, gostei muito da partida dele. E o Barcelona se mostrou um time ali que vai se entregar, pode até não corresponder ao futebol que se esperava com o elenco que tem, mas raça não vai faltar, entrega não vai faltar. Em compensação, o PSG, eu achei que teria um jogo bem mais equilibrado, mas o PSG foi bem soberano nos dois jogos contra o Real Sociedad. O Real Sociedad que era um time encaixadinho, não perdeu para a Inter de Milão, passou em primeiro no grupo com Inter de Milão e Benfica. Eu não esperava que o Real Sociedad fosse passar daquele grupo, passou de uma forma bem digna, inclusive, sem perder, mas simplesmente chegou aqui contra o PSG e o individual do PSG saiu muito bem. O Mbappé, para mim, ele foi o cara nas duas partidas, ele jogou muito, ele praticamente carregou o PSG nessa classificação, junto com a defesa. Porque, cara, se tem uma coisa que fez bem pro PSG foi a chegada do Beraldo. Ele saiu do futebol brasileiro, em teoria ele chegaria lá para ser um reserva e conquistando seus espaços, mas graças à lesão de jogadores ele já praticamente chegou jogando, assumiu a posição de titular e, cara, hoje, na minha opinião, ninguém tira a posição de titular do Beraldo no PSG. Ele elevou muito o patamar da defesa do PSG, que conseguiu aí fazer uma baita partida defensiva contra o Real Sociedad, tanto que nos dois jogos tomou só um gol quando já estava com 4-0 no agregado. Então, assim, o PSG fez uma baita partida defensiva e ofensivamente conseguiu fazer o que se esperava ali, que era matar o jogo. Eu esperava que o Sociedad fosse conseguir dar mais trabalho, mas o PSG ali se saiu muito bem. E o PSG que
tá mostrando aí que tá conseguindo ter um entrosamento que não estava mostrando no começo da temporada. Mas nesse ano de 2024, de janeiro para cá, o PSG vem mostrando que tá tendo um entrosamento, o time tá conseguindo jogar bem, o time tá se tornando ali o time do Mbappé, mas ele vai sair no final da temporada, mas o time tá conseguindo aquele entrosamento, tá conseguindo ser aquele time que joga pra estrela, mas que todo mundo consegue ali jogar, mostrar os seus talentos também, e aí o Mbappé consegue sobrar mais, consegue fazer o seu jogo ali, carregar o time praticamente, e o PSG tá me surpreendendo muito aí, me surpreendeu muito nessas oitavas. E aí que chega o ponto aqui que eu acho que talvez esse confronto entre Barcelona e PSG não seja tão equilibrado quanto parece. Porque assim, eu vou dizer, eu acho que talvez o fato da camisa do Barcelona consiga equilibrar um pouco o jogo, porque é uma camisa pesada, os caras vão crescer ali, talvez equilibrar um ponto o jogo. Mas assim, eu acho que o PSG tem ali um elenco melhor, eu acho que a defesa do PSG é melhor, eu acho que o ataque dos dois é bem equilibrado, tá? Eu acho que o ataque tá bem equilibrado, apesar de eu achar o Mbappé melhor do que qualquer atacante do Barcelona hoje. Mas assim, são ataques equilibrados. O ataque do Barcelona é muito interessante, tanto os titulares quanto tem reservas muito bons. Mas o PSG também tem um ataque muito bom. Tem um cara ali que desequilibra jogos, que é o Mbappé. Eu falo desequilibrar na jogada individual. Ele não é, por exemplo, igual o Lewandowski, que é um cara que desequilibra porque a bola chega, ele crava. O Mbappé é um cara que desequilibra na jogada individual, desequilibra na velocidade. E é aqui que eu acho que vai dar bom pro PSG. Porque se o ataque é equilibrado, o meio-campo consegue ali ser equilibrado entre os dois. Se tem uma coisa que não é equilibrada entre os dois, é a defesa. Eu já falei isso, eu volto a dizer. A defesa do Barcelona, para mim, é uma mãe. Eu acho a defesa do Barcelona muito frágil. No jogo contra o Napoli já mostrou isso, tomou gol nos dois jogos. O Barcelona é um time que não passa nenhuma segurança defensiva. O ataque muitas vezes tem que decidir o jogo porque a defesa não consegue se segurar. E eu acho que o ataque do PSG vai ser muito fatal, vai conseguir ser muito efetivo. Principalmente por causa do Mbappé. Porque a defesa do Barcelona dá muita brecha. Tirando o Araújo ali, os caras são muito limitados. E o Mbappé é um cara que ele tem vários recursos para explorar as brechas da defesa do Barcelona. Ele tem a jogada individual dele que é muito boa e o Barcelona vive caindo em jogada individual. O Vinícius Júnior passeou neles nos últimos jogos entre Barcelona e Real Madrid. Então, assim, o Mbappé na jogada individual tende a se destacar e conseguir passar de fase ali, conseguir passar a defesa, quer dizer. Então, assim, na jogada individual, eu acredito que o Mbappé tem vantagem contra a defesa do Barcelona. E se a defesa do Barcelona der espaço para o Mbappé pegar na velocidade, o Mbappé vai sair também, vai cravar. O Barcelona em 2021, se eu não me engano, já tomou um baile do Mbappé, que nem era metade do que ele é agora. Imagina agora que o time foca aí nessas jogadas individuais, nessas jogadas de velocidade do Mbappé. Eu acho que o que desequilibra esse confronto é a parte defensiva. Eu não esperava que a defesa do PSG ia ser tão boa, mas a chegada do Beraldo evoluiu muito e eu acho que a defesa do PSG tem capacidade para conseguir anular vários ataques do Barcelona. O Barcelona pode sim marcar seus gols, pode sim fazer os seus gols, mas eu vou ser sincero, eu acho que a defesa do PSG tem mais capacidade de anular o ataque do Barcelona do que a defesa do Barcelona tem capacidade de anular o ataque do PSG. E eu acho que isso vai desequilibrar o confronto. Então eu acho que esse jogo vai ser desequilibrado na defesa. Eu acho que o que vai decidir esse jogo é a defesa. E por isso eu acho que nesse confronto aqui, quem vai passar é o PSG. Num confronto onde muita gente coloca como bem equilibrado, as casas de apostas aí, as matemáticas dizem que é 48 a 52% para o PSG. Mas eu acho que não é bem assim. Eu acho que tá bem desequilibrado. Eu acho que o PSG, assim, tem um favoritismo melhor. Vai uns 60 a 70% ali contra 30% do Barcelona. Eu não acho esse jogo tão equilibrado quanto estão colocando. E vamos aqui a um dos jogos que talvez seja o mais equilibrado aqui, seja o mais difícil de cravar quem passa, porque são dois times aí que vivem momentos muito diferentes. O Bayern, bom, passou da Lazio e eu falei no meu vídeo, que falei das oitavas da Champions, que eu achava que 1-0 no jogo de ida para a Lazio ainda era pouco, que o Bayern tinha time e capacidade para virar no jogo de volta. Dito e feito, o Bayern perdeu o primeiro jogo, coisa que eu não esperava, eu achei que o Bayern ganhasse os dois jogos da Lazio. Jogou muito mal o primeiro jogo, mas conseguiu ali reverter o placar no jogo de volta, só do Upamecano não jogar já foi uma baita vantagem para o Bayern de Munique. Só que é um time que, assim, apesar de ter jogado muito bem contra a Lazio, pressionou lá em cima, jogou lá em cima, o que me faz pensar que talvez a gente esteja errado, tanto eu quanto o Thomas Tuchel. O contra-ataque não é a forma de jogar melhor para esse elenco do Bayern, tem que ser o ataque, tem que ser um time ofensivo para jogar em cima o tempo inteiro, igual o Bayern sempre jogou.
Mas conseguiu jogar para cima, conseguiu jogar para frente, conseguiu fazer o placar, o resultado e conseguir a classificação. E assim, o Bayern vai ter que se entregar muito aqui na Champions League, porque a Bundesliga praticamente acabou para o Bayern de Munique. São 10 pontos de vantagem do Leverkusen para o Bayern de Munique. Então, assim, o Bayern só tem a Champions se quiser sonhar e ganhar um grande título ainda nessa temporada. E assim, se o Bayern ajeitar a casinha hoje, dificilmente ganha a Bundesliga. Mas se o Bayern conseguir ajeitar esse time e fazer ele jogar um baita futebol, como a gente viu no próprio jogo contra a Lazio, jogar ofensivo, marcando em cima, fazendo seus gols, dá tempo de buscar a Champions League, porque é um campeonato mata-mata, é jogo a jogo, entendeu? Não tem essa de um time jogou bem o campeonato inteiro, se você jogar melhor do que ele ali nas quartas, na semifinal, você vai passar. Então, se tem um título que o Bayern pode sonhar em ganhar, é a Champions League. Vai ter que se entregar muito aqui, e eu espero um Bayern muito diferente do Bayern que a gente viu no primeiro jogo contra a Lazio, na fase de grupos, e o que a gente vinha vendo na Bundesliga, tirando o último jogo aí que o Bayern meteu 8-1. Em compensação, o Arsenal vive vivendo uns melhores momentos aí nos últimos 10 anos, se duvidar. É o atual líder do campeonato inglês, diferente da temporada passada, não tá com aquela baita vantagem, mas tá conseguindo se manter, tá conseguindo se segurar ali, tá ganhando seus jogos grandes, e quando pega time que é pra golear, eles goleiam humilhando os seus adversários praticamente. Então assim, o Arsenal vive um momento muito melhor do que o Bayern, porque o Bayern vive o seu pior momento nos últimos 10 anos, enquanto o Arsenal, se duvidar, vive o seu melhor momento nos últimos 10 anos. Então, assim, são parâmetros muito diferentes das fases do time, mas aí que entra também a questão de que na Champions League o Arsenal não está sendo metade do que se esperava, não está sendo metade do que é na Premier League. O Arsenal não está mostrando casca, está mostrando que seus jogadores ainda são muito inexperientes com Champions League, o que faz sentido, eles estão começando agora a disputar a Champions League. É um time que é muito novo, tem muitos jogadores novos, então tá aprendendo a jogar os campeonatos. É normal esses jogadores, entre aspas, pipocarem, sentirem seus jogos. Então, assim, na fase de grupos, em jogos que se esperava que o Arsenal fosse superior, ele não foi. Como, por exemplo, perder pro Lens da França, tá ligado? Ninguém esperava isso. E assim, contra o Porto, essa molecada nova e talentosa do Arsenal, que é rápida, tem bons dribles, que consegue fazer seus golzinhos quase todos os jogos, que vem goleando todo mundo na Premier League, simplesmente ficou no bolso do PP, que tem 41 anos, é um cara que tá praticamente para aposentar, e colocou essa jovem molecada toda do Arsenal no bolso. Foi o cara ali da defesa do Porto. O Porto não classificou, mas porque perdeu nos pênaltis, sabe? O Porto conseguiu segurar, conseguiu vencer o jogo de ida. Aí o Arsenal conseguiu vencer o jogo de volta só por 1-0. Então, assim, time que goleava todo mundo conseguiu fazer só um gol em 2 jogos contra o Porto, que contou do respeito. O Porto é um baita time, é um time com muita camisa, é um time com muita tradição. Gosto do elenco do Porto, mas comparado com o elenco do Arsenal, era pro Arsenal ter massacrado, era pro Arsenal ter conseguido fazer mais gols no Porto do que só um gol em 2 jogos. É muito pouco. Então, assim, eu acho que o Arsenal vem sentindo os jogos, enquanto eu acho que a camisa do Bayern vem pesando bem nos jogadores ali, que passaram da Lazio muito também na base da camisa. Os caras se entregaram muito ali em campo, porque sentiram ali o peso, falaram, pô, o Bayern de Munique não pode cair numas oitavas de finais para Lazio. Isso é inadmissível. Então os caras foram para cima jogar ali. E eu acho que o fator que mais desequilibra aqui entre Arsenal e Bayern, na minha opinião, talvez seja o fato da camisa. Porque em questão de elenco, eu acho que os dois têm elencos muito bons e muito parecidos em todos os setores. Eu acho que a defesa do Bayern tem peças melhores que não estão rendendo o que se deviam. Enquanto eu acho que o Arsenal não tem uma defesa tão boa quanto eu gostaria que tivesse. Eu acho que a defesa do Arsenal, em questão de nomes, não está tão páreo com a defesa do Bayern. Só que os jogadores do Bayern não vivem seus melhores momentos ali na defesa. Então, eu acho que fica mais equilibrado. Meio campo, eu prefiro o meio campo do Bayern ali em alguns momentos, mas em questão marcação, eu acho que o meio campo do Arsenal consegue fazer uma marcação melhor. Em ataque também eu acho bem equilibrado, eu acho que ambos têm baitas ataques, só que eu acho que em questão de jogadas de velocidade individual, o Arsenal se sobressai. Eu não sei se o Martinelli vai ter condição de jogar o jogo aí, mas assim, Saka tem boas jogadas individuais, o Martinelli tem, são jogadores muito velozes, e o Arsenal aposta muito na velocidade e nas jogadas individuais dos seus pontas. Coisa que eu acho que os pontas do Bayern não têm tanta capacidade para fazer. Mas em compensação, eu acho que os jogadores do ataque do Bayern conseguem ser mais letais ali na parte ofensiva. São jogadores que conseguem dar mais assistências e são jogadores, principalmente o Harry Kane,
que assim, dentro da área eles são reis, entendeu? Se a bola chegar, eles vão fazer seus gols, enquanto o Arsenal, apesar de estar fazendo muitos gols, também perde muito mais gols. Então, assim, eu acho que o ataque é bem equilibrado, mas em pontos diferentes cada um se sobressai. Se for um jogo que ficar no contra-ataque, na velocidade, o Arsenal vai sobressair. Então, assim, se o Bayern for jogar muito ofensivo como jogou para Lazio, tem que tomar muito cuidado com a defesa, porque na velocidade o Arsenal vai pegar. Mas o Arsenal também não pode jogar igual foi contra o Porto, porque se o Bayern ficar jogando muito lá em cima, eles têm total capacidade de abrir essa defesa do Arsenal, que com todo respeito não é uma defesa trancada sete chaves. E aí o Bayern tem um ataque, meu filho, que consegue destrancar a maioria dessas defesas fortes. Então eu espero ali que o Arsenal venha aí bem preparado, porque eu acho que o Bayern vai jogar para cima, igual jogou contra a Lazio. E no contra-ataque o Arsenal tem total capacidade de pegar esse Bayern desprevenido. Mas também, se o Bayern abrir o placar e o Arsenal for para cima desesperado para fazer gol, amigo, se sobra brecha ali, a bola sobra pro Harry Kane e ele faz gol. Mas tirando isso, eu acho um confronto bem equilibrado. As casas de aposta, as matemáticas cravam o Arsenal com 52% de chance e o Bayern com 48%. O que é bem equilibrado, é bem no nível ali do PSG e do Barça. E aqui eu concordo, eu acho que o momento do Arsenal é melhor. O ataque do Arsenal é muito efetivo nos contra-ataques. E eu acho que eles têm total capacidade de passar, mas aqui eu vou continuar na minha teimosia de achar que o Bayern ainda tem chance de ser campeão, apesar do péssimo momento que vive, mas eu acho que o Bayern aí vai dar vida, e eu acho que assim, o Bayern tem mais a perder sendo eliminado do que o Arsenal, porque o Arsenal ainda tem a Premier League para disputar, tá brigando pelo título, e o Arsenal, assim, se ganhar a Champions, ótimo, tá no lucro, mas eu acho que o foco deles aqui vai ser a Premier League, que é o título que eles têm mais chance. Enquanto o Bayern não tem mais chance de ganhar a Bundesliga, e assim, nos últimos 10 anos o Bayern ganhou pelo menos um título, e agora só tem a Champions League para eles ganhar. Então eu acho que o Bayern vai entrar em campo com uma mentalidade de assim, cara, é tudo que a gente tem. É a Champions League, ou a gente ganha a Champions League, ou a gente termina a temporada em branco, igual o Harry Kane passou a vida inteira. É impressionante o grau de maldade que vocês têm. O Bayern vai entrar para ganhar. E assim, se você pegar o que o Bayern joga na Bundesliga, essa intensidade de merda que eles estão jogando lá, e a intensidade absurda que o Arsenal vem jogando na Premier League, com certeza o Arsenal iria golear, iria ser um massacre. Só que aqui a Champions League, eu acho que a intensidade do Bayern vai ser assim, 3, 4 vezes o que eles jogam na Bundesliga. Vai ser um time que vai entrar para matar o jogo desde o primeiro minuto, vai entrar na raça, vai entrar na vontade e vai entrar como se fosse uma final. Enquanto eu acho que o Arsenal na Champions League não mostra a mesma intensidade, o mesmo futebol do que mostra na Premier League. O Arsenal da Premier League é um time totalmente superior e melhor do que o Arsenal na Champions League. Então, assim, eu acho que a camisa vai pesar, eu acho que os jogadores do Arsenal vão sentir, e eu acho que o Bayern vai passar nesse fator, porque é um jogo muito equilibrado em questão de elenco e em vários quesitos. Eu acho bem equilibrado nisso. E aí entra o fator que desequilibra, que é a camisa. Dito isso, como eu já disse, eu acho que o fator camisa vai desequilibrar, e quem eu acho que passa desse confronto é o Bayern de Munique. E vamos agora ao grande confronto, ao jogo mais equilibrado, que a maioria diz que não, mas na minha opinião o confronto mais equilibrado, e é claro, o que muitos vão colocar como uma final antecipada, que é Real Madrid e Manchester City. Real Madrid e Manchester City que se enfrentaram nas últimas 2 edições, quem passou foi campeão, e aqui, bom, para muitos é novamente uma final antecipada, quem passar vai ser campeão. Quem passar pega aqui Bayern ou Arsenal, quem passar naquele confronto, mas assim, claramente são dois dos melhores elencos. Eu já fiz um vídeo aqui falando que esses são os 2 melhores times da atualidade, e eu falei lá que eu queria muito ver esses 2 times se enfrentando, só que eu não imaginei que seria tão cedo. Os dois já vão se enfrentar já nas quartas de finais. Eu acho assim, dava para ter sido numa semi ou numa final, seria mais legal ainda, mas assim, esse confronto logo de cara me pegou de surpresa e assim, vai ser um jogão. Quem decide esse jogo aqui é o Manchester City. Nos últimos confrontos, quem decidiu o jogo na volta foi quem passou, quem decidiu em casa foi quem passou. Só que assim, eu acho que aqui vai ser mais equilibrado do que foi na temporada passada. Eu acho que o Real Madrid está bem melhor do que estava a temporada passada. E o Manchester City eu acredito que esteja mais ou menos no mesmo nível. Só que assim, vou falar de novo o que eu falei, porque assim, o Manchester City foi soberano contra o Copenhague. Ganhou facilmente ali, 3-1 nos 2 jogos e no agregado 6-2. Mas ainda me incomoda muito o fato do Manchester City estar tomando gol todos os jogos.
Para vocês terem uma noção, eu peguei uma média aqui para não falar besteira. O Manchester City tomou 28 gols em 28 jogos na Premier League. E o Manchester City tomou 9 gols em 8 jogos nessa Champions League. Para vocês terem uma noção, o único jogo nessa Champions League que o Manchester City não tomou um gol foi na quarta rodada da fase de grupo contra o Young Boys. Mas o Manchester City tomou gol contra o Estrela Vermelha, tomou gol do Leipzig, tomou gol no primeiro confronto contra o Young Boys na terceira rodada. Teve jogos ali que poupou, jogou com reserva. Obviamente o Manchester City não jogou com força total ali. Mas o Manchester City, na minha opinião, vem dando muitas brechas na defesa. Se você pegar o jogo do Manchester United, o Manchester United perdeu uns 3 gols ali que a defesa do Manchester City abriu e falou, faz seu gol aí, fica à vontade. E os caras simplesmente dispersaram. E assim, eu acho que essa defesa do Manchester City não está me agradando. Eu vejo a galera falando que o Manchester City está um time muito equilibrado, muito forte. Eu concordo, o Manchester City está muito forte, mas eu acho que a defesa ali está dando a desejar em muitos momentos. Só que em compensação, o Real Madrid fez jogos bem porcos contra o RB Leipzig. Então assim, se o Real Madrid entrar contra o Manchester City, igual foi contra o RB Leipzig, com certeza não vai passar. A questão é que eu não acho que o Real Madrid vai entrar naquela mesma intensidade. Eu acho que aqui o Real Madrid vai entrar mais concentrado, vai jogar melhor. Eu acho que o Real não vai jogar tão mal quanto jogou o jogo de volta em pleno Bernabéu contra o RB Leipzig, porque se jogar já era. O Manchester City é um time que, se a defesa tá mal, o ataque tá maravilhoso. Esses dias o Haaland fez 5 gols com 4 ou 5 assistências do De Bruyne. É um time que, assim, não deixa de fazer gols. Eu não me lembro de um jogo que eles passaram em branco essa temporada. Acho que talvez contra o Aston Villa e só. Eu não me lembro de outro jogo do Manchester City passando em branco essa temporada sem fazer gols. Então, assim, é um time que ofensivamente cria para fazer 2, 3 gols por jogos. E aí entra o quesito. Se eu falo que a defesa do Manchester City não tá tão boa e o ataque tá sensacional, eu acho que a defesa do Real Madrid tá melhor do que a defesa do Manchester City. Só que o Real Madrid tá com a defesa toda desfalcada. Então, assim, o Real Madrid vai entrar com 2 zagueiros, pelo menos, pro jogo, ou vai ter que ficar improvisando os caras ali? Vai ter que ficar improvisando lateral? Porque se for assim, cara, o ataque do Manchester City vai fazer a festa. O Real Madrid vai ter que ter 2 zagueiros ali que vão ter muito trabalho para marcar. Porque, assim, é difícil marcar o Haaland, é difícil você conseguir marcar o De Bruyne. Os caras têm jogadores ali como o Bernardo Silva, que tem a jogada individual, tem a jogada de velocidade. Só que assim, como eu já disse, o Manchester City Guardiola é uma engrenagem. É um time que tem a sua forma tática de jogar. E contra o Real Madrid, é assim, é um time mais livre, é um time mais solto, que busca mais jogada individual. Se o Manchester City der brechas na defesa, igual deu para o Copenhague em alguns momentos, que o Copenhague não tinha capacidade de aproveitar, ou igual fez com o próprio Manchester United e Liverpool, que acabaram dispersando, principalmente o Manchester United. O Rashford teve um lance que ele praticamente era só chegar e fazer o gol. Ele roubou a bola, a defesa do Manchester City tem perdido muitas bolas no meio de campo, porque a linha de defesa do Manchester City é muito alta. E aí que eu acho que é uma coisa que eu não acho que o Pep vai fazer no jogo, não acho que o Pep Guardiola vai colocar o Manchester City para jogar com a defesa tão alta, porque se perder a bola, cara, é Vini e Rodrigo na velocidade e agora tem o Bellingham. São 3 caras que têm total capacidade de, no contra-ataque, matar o jogo. Então, assim, o Manchester City vai ter que ecoar um pouquinho a defesa ou jogar muito alto a ponto de não perder a bola em nenhum momento. Vai ter que ter muita posse de bola para conseguir ali, porque em 2, 3 jogadas que o Real Madrid escapar, é Vini e Rodrigo na velocidade, cara, é muito difícil pegar. Em questão de ataque, eu acho que eles são bem equilibrados. O Manchester City é um time que joga mais no tático, a ideia deles é a bola chegar nos caras e ali dentro da área eles fazerem suas jogadas e marcarem os gols. O Haaland é muito forte na jogada, então ele tem o jogo de corpo dele ali, que o zagueiro bate nele, o zagueiro voa longe. Tem a velocidade de explosão do Haaland, que é sensacional. Dentro da área a bola chegou, ele crava. Tem esses detalhes do Manchester City, só que tem também no Real Madrid simplesmente vários jogadores que desequilibram jogos com jogadas individuais. Jogadores imprevisíveis, não dá para se prever o que o Vini, Bellingham ou o Rodrigo vão tentar fazer. E jogadores que na velocidade e no drible são melhores. A mesma coisa que eu falei de Arsenal e Bayern. O Manchester City tem um ataque ali mais letal. A bola chega, os caras colocam para dentro e cravam. Só que em compensação, o Real Madrid para contra-ataque tem um time mais pronto. O Real Madrid é totalmente uma armadilha preparada que se você perde a bola, cara, é Vini, é Bellingham e Rodrigo saindo em disparada na velocidade para fazer o gol. E aí é muito difícil segurar. E com o tanto de vacilo que a defesa do Manchester City está dando, se der espaço para esses caras, eles vão marcar gol.
Só que assim, eu acho muito difícil aqui também o Manchester City não fazer gol, por isso que eu acho que esse jogo é tão equilibrado. São dois meio-campos sensacionais, são dois ataques letais, são duas defesas que, apesar de estar tomando seus golzinhos, são duas defesas com boas peças. Se o Real Madrid tiver com o time completo, é uma defesa um pouquinho melhor, na verdade, bem melhor, na minha opinião. Mas assim, são dois confrontos equilibrados. Você não acha problemas nesses times. Então, assim, confronto muito equilibrado. As casas colocam 55% de chance do Manchester City passar e 45% para o Real Madrid. É menos equilíbrio do que eles colocam, por exemplo, no PSG e Barcelona, o que eu acho bizarro. E assim, eu acho que o Manchester City realmente mostra que ofensivamente tem muita chance de buscar o campeonato, né? Mas assim, vamos lembrar daquela famosa frase: o ataque ganha jogos, mas o que ganha campeonatos é a defesa. E é justamente isso que eu falei no meu último vídeo, que eu falei do Manchester City e do Real Madrid. Por isso que eu não vou me aprofundar nem tanto quanto eu deveria nesse confronto, porque eu já fiz um vídeo falando praticamente do que eu achava entre um confronto desses dois. Eu praticamente falei tudo sobre a forma tática desse time jogar, sobre o Real Madrid ser um time mais livre, mais caótico dentro de campo, não é um time que tem um padrão de jogo mais pronto de jogar, enquanto o Manchester City é mais uma engrenagem, que as peças podem até trocar um pouco de lugar, mas ele tem aquela forma mais pronta de jogar, que não é porque tem uma forma pronta de jogar que é fácil de se prever. Mas aqui é o duelo entre os melhores times dessa década, como eu disse naquele vídeo. São dois dos melhores times da atualidade, para mim, os melhores times dessa temporada, junto com o Bayer Leverkusen. E assim, cara, muito equilibrado esse confronto, eu acho muito difícil prever quem vai passar, mas eu tenho que cravar aqui quem eu acho que vai passar, e eu vou manter a minha opinião que eu falei no meu vídeo de Manchester City e de Real Madrid. Eu acho que quem vai passar nesse confronto, quem é considerado a zebra, inclusive, eu acho que quem passa é o Real Madrid. Não acho que o Real Madrid passa por fator camisa, apesar de ser um time ali das 14 Champions, mas sim por conta dessa questão da defesa do Manchester City, que eu acho que me pega. E eu acho que o ataque do Real Madrid tem total capacidade, joga no contra-ataque, tem total capacidade de no contra-ataque pegar essa defesa do Manchester City aberta, exposta, marcar gols e conseguir se classificar. Só que eu volto a dizer, o jogo de volta é lá na Inglaterra, na casa do Manchester City. Se o Real Madrid quiser passar, vai ter que ganhar o primeiro jogo na Espanha. Por que eu falo isso? Na temporada passada, o Real Madrid não aproveitou no Bernabéu e não ganhou o jogo. Saiu na frente, tomou um empate com aquele chute do De Bruyne. E aí, velho, na volta, o Manchester City jogando em casa é muito forte. Praticamente imbatível. E aí os caras lá meteram 4-0 no Real Madrid. Eu não acho que vai ser tão desequilibrado quanto foi na temporada passada, porque temporada passada o Real Madrid estava bem abaixo do que se esperava. E eu acho que nessa temporada o Real Madrid está muito forte, está mais sólido defensivamente, o ataque está muito mais entrosado, está jogando muito melhor. O Bellingham simplesmente melhorou mais ainda o ataque do Real Madrid. E aí eu acho que o Manchester City vai sofrer mais para se defender, e eu acho que vai sofrer mais para marcar gols. Eu acho que o Manchester City vai conseguir fazer gol, porque o Manchester City tem um ataque simplesmente sensacional, não vai passar em branco. Só que eu acho que não vai fazer 3, 4 gols igual foi no outro jogo. Eu acho que assim, se o Manchester City ganhar do Real Madrid, vai ser primeiro jogo 2-1, segundo jogo 2-1, talvez um 3-2, mas 4-0 igual foi na temporada passada não. E talvez seja um 4-3, um 5-4, 3-2, mas eu não acho que seja um confronto desequilibrado a ponto de um time golear o outro. Só que também, se o Real Madrid abrir o placar e sair na frente, e o Manchester City tiver que subir para fazer o gol, vai sobrar mais brecha ainda. Eu acho que a melhor opção para o Real Madrid é sair na frente. Se o Manchester City abrir o placar, eu acho mais difícil do Real buscar a remontada. Inclusive, para você ver quanto eu acho esse jogo equilibrado, apesar de eu achar que o Real Madrid vai passar, eu acho que o Manchester City tem mais chance de uma futura remontada se perder o primeiro jogo do que o Real Madrid. O Real Madrid tem que ganhar o primeiro jogo e, na minha opinião, tem que abrir o placar. No agregado, quem tem que fazer o primeiro gol é o Real Madrid. Porque o Manchester City tem um time que, inclusive, várias vezes nessa temporada, mostrou que consegue buscar ali, buscar empate, buscar virada. Então, se o Real Madrid fizer 2-0, o Manchester City tem time para buscar o empate e tem time para buscar a remontada. Só que se o Real Madrid fizer 1-0, eu acho que o Manchester City vai ficar muito exposto e vai dar brecha para o Real Madrid aproveitar e conseguir matar o jogo. Só que assim, se o Real Madrid não ganhar o primeiro jogo, cara, se o Real Madrid empatar no Bernabéu, lá na Inglaterra eu acho muito difícil deles vencerem. Talvez eles consigam lá abrir o placar e aí muda o jogo, mas assim, eu acho que jogando em casa o Manchester City é muito favorito.
Então o Real Madrid tem que ganhar em casa, nem que seja de 1-0, para jogar pelo empate no segundo jogo. Porque se empatar lá na Espanha, na Inglaterra, eu acho que não vai conseguir aguentar. Mas eu ainda acho que o fator defesa vai desequilibrar um pouco. Espero que o Real Madrid consiga pelo menos jogar com 2 zagueiros ali. Vai tomar seus gols? Vai. Mas eu acho que a defesa do Manchester City hoje está abaixo da defesa do Real Madrid. E eu acho que o Vini Júnior, o Rodrigo e Bellingham vão conseguir explorar esses pontos fracos ali. Fora, é claro, que tem alguns jogadores ali na reserva interessante, como o Arda Güler e o Brahim Dias, que podem entrar e ajudar mais ainda a mudar o jogo. Então, eu acho aqui que o Real Madrid passa. Então, no final, o saldo aqui é que quem passa seria Real Madrid e Bayern na primeira chave. E, é claro, no outro lado, eu acho que passa PSG e, é claro, o Atlético de Madrid. Não vou entrar aqui em méritos de quem eu acho que passa depois nos próximos confrontos, quem eu acho que vão ser os finalistas. Eu vou deixar para falar isso depois que tiverem passado e comentar os jogos das semifinais. Mas na minha humilde opinião, existe um baita desequilíbrio entre as duas chaves. Para mim, o campeão sai dessa chave que tem Manchester City, Real Madrid, Arsenal e Bayern. Inclusive, eu acho esses 4 times mais favoritos do que os 4 times do outro lado. Mas na minha opinião, Manchester City e Real Madrid já é uma final antecipada. Eu acho que o campeão deve sair dali. Infelizmente, eu acho que não dá mais para o Bayern, igual eu falei no meu vídeo. Mas eu acho que se alguém for passar e ser campeão, vai ser dessa chave. Então, assim, Bayern e Arsenal tem mais chance de ser campeão do que qualquer time da outra chave. Mas essa, é claro, é a minha opinião. Comenta você aqui embaixo quem você acha que são os times que vão conseguir classificar. Quem você acha que são os times que vão passar de fase. Quem você acha principalmente que passa nesse confronto de Real Madrid e Manchester City. Quem você acha que passa? Quem você acha que tem mais chance até de ser campeão? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber a sua opinião. E se possível, deixa o seu like, se inscreve no canal aqui para dar aquela força pra gente. Muito obrigado pelo seu tempo, por ter assistido esse vídeo até o final. Eu vou ficando por aqui, até meu próximo vídeo. Tamo junto!